A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. E antes de começar aqui a nossa reflexão, a nossa explanação, gostaria de te perguntar o seguinte: qual personagem bíblico que você admira, que você se inspira, que você olha assim e diga assim: eu admiro este homem de Deus? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vou falar de 5 homens servos do Senhor que, para mim, eu me inspiro bastante. Tem vários, mas eu escolhi estes 5 personagens para falar de cada um de acordo com as suas qualidades, com as suas habilidades. E eu quero falar sobre estes 5 homens servos do Senhor. Eu quero começar falando aqui sobre o profeta Micaías. Para nós entendermos melhor, vamos saber quem é este profeta, quem é este homem chamado Micaías. Micaías era um dos profetas que viveu no tempo de Elias, do profeta Elias. Micaías, ele era um profeta diferente dos outros. Nesse tempo, nessa época que ele viveu, Micaías foi preso pelo rei Acabe. Por quê? Porque Micaías, ele era diferente dos outros. Ele não falava aquilo que o rei gostaria que ele falasse. O rei falava uma coisa, ele dizia outra. Por quê? Porque ele era enviado de Deus. E ele dizia: eu não vou falar aquilo que você quer, mas eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Uma certa feita, para nós entendermos melhor aqui nosso vídeo, uma certa feita, Josafá chegou para Acabe no seu palácio e eles começaram ali a comemorar juntos. E de repente o Acabe disse assim para o Josafá: Josafá, eu vou entrar em uma guerra e eu preciso muito que você me ajude a colaborar com o exército que você tem. Gostaria de pedir ajuda do seu exército para que me ajude a vencer a guerra, uma guerra que está por vir. E o Josafá disse o seguinte: sim, estou aqui, estou à disposição de você. Se você quiser, estarei aqui junto com o meu exército para te ajudar. E o Acabe disse assim: olha, todos os meus profetas aqui do meu reino falaram que eu vou ganhar essa guerra, eu vou ser vencedor. Todos os que falaram que eu vou ganhar. E Josafá, como ele conhecia a Deus, o Josafá chegou para o Acabe e disse: Acabe, todos esses profetas aí estão falando a mesma coisa. Não tem nenhum aí que fala diferente dos outros. Será que não tem um por aí que é diferente? Aí o Acabe virou para ele e disse assim: Josafá, tem um que ele tá preso, que eu mandei prender ele, que ele não fala nada do que eu quero que ele fale. Tudo que eu peço para ele falar, ele só fala o contrário. Se eu falo sim, ele fala não. Eu estou conjecturando aqui. Então eu acho que ele não vai falar coisa boa de mim, não. Aí Josafá disse assim: Acabe, pois manda chamar ele. Eu quero ouvir o que ele tem para falar. Eu quero ouvir o que ele vai falar. Aí o guarda foi lá, trouxe Micaías, e Josafá e o Acabe sentaram lá nos seus tronos. E o rapaz que foi buscar o Micaías falou o seguinte: olha só, fala tudo o que eles estão pedindo para tu falar. Fala igual os outros profetas, viu? Não vai falar outra coisa não, fala tudo que os outros profetas falaram. Aí o Micaías disse assim: tá bom. Vai esperando que eu fale mesmo o que eles querem. Eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Então Micaías chegou perante o rei. E aí o rei disse assim: Micaías,
Nós vamos essa guerra lá, nesse lugar. E ele falou assim: a gente vai ganhar essa guerra? Eu tô querendo ir. E eu pedi aqui o Josafá para me ajudar. Eu gostaria de saber se a gente vai ganhar, se o Senhor tá conosco. Aí o Micaías virou para ele e disse assim: Acabe, o Senhor manda te dizer, assim diz o Senhor para ti, que se tu ir esta guerra, tu não voltarás mais. Vocês vão perder, vocês vão ser derrotados. Porque o Senhor vai destruir vocês. Porque Acabe já estava desvirtuado. Acabe não estava na presença do Senhor. Então o Josafá ficou só ouvindo aquilo ali. E o Acabe disse assim: tá vendo, Josafá? Olha aí, ó. Ele só fala coisa contrária do que eu quero que ele fale. E aí o Micaías disse assim: pois é, eu ainda tenho mais uma mensagem para ti ainda. Ainda não acabou não, ainda tem mais uma mensagenzinha para ti ainda. Pega essa aí, recebe essa aí, ó. Aí virou pro Acabe e disse assim: olha, Acabe, eu vou te dar uma outra mensagem do Senhor que o Senhor manda te dizer. Você sabia que se você for essa guerra, você não vai voltar vivo mais de lá? Pois é, se você for, você nem volta vivo, você não volta. O Senhor manda te dizer dessa forma. Aí o Senhor deu uma visão para Micaías. A visão foi a seguinte: que foi um espírito mau, um espírito maligno foi. O Senhor permitiu que esse espírito maligno tomasse de conta dos profetas, daqueles profetas que falaram que se Acabe fosse, ele venceria a guerra. O Senhor permitiu, olha só, que o espírito da mentira tomasse de conta de todos aqueles profetas dali, daquele reino do rei Acabe. E o Senhor disse assim: olha, Micaías, só você é o único profeta que fala a verdade. Esses outros aqui, ó, tudo profeta da mentira, ó, nenhum fala a verdade. Só você que fala a verdade. E Micaías entregou a mensagem. Então, o Josafá percebeu que aquele era um profeta de verdade. Mas assim mesmo, o Acabe não ouviu e foi para a guerra. Aconteceu do mesmo jeito que o Micaías, ele profetizou para o Acabe, aconteceu da mesma forma que o mesmo profetizou para ele. Ele foi à guerra, foi morto, tentou disfarçar-se diante dos soldados, se vestiu igual os soldados, e o soldado inimigo lançou uma flecha assim, ó. Lançou, ele pegou e botou uma flecha assim e lançou. A flecha foi direitinho, ó, em Acabe. Entrou entre as armaduras. Deus, quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. E Acabe acabou morrendo, morreu ali. Até o meio-dia ele já estava morto, porque a flecha furou mesmo profundo. A profecia se cumpriu. O que Micaías tinha falado aconteceu realmente. E aquele homem não voltou mais. Então, Micaías, para mim, é um dos profetas, é um dos homens que me inspira da Bíblia. Micaías, um dos profetas, porque ele não se vendeu, ele não se deixou levar pelo momento, ele não se deixou levar porque aquele homem era rei. Simplesmente ele chegou e falou assim: ó, assim diz o Senhor, você não vai vencer a guerra, você vai morrer, e acabou a conversa. Pronto. E saiu. Eu creio que Deus, quando fala, minha filha, meu filho, ele cumpre o que diz. Então, Micaías para mim é um dos homens que eu admiro. Agora nós vamos para o outro homem que eu também admiro, que é o profeta Samuel. O servo do Senhor é o profeta Samuel. Por quê? O profeta Samuel, ele nasceu de um milagre. Ele foi um milagre do Senhor. E ele era um sacerdote. Ele era um profeta. E ele era um juiz. Todas as palavras que o profeta Samuel falava não caía por terra de forma alguma. Tudo que Samuel profetizava, nenhuma das suas palavras, segundo a Bíblia Sagrada, diz que não caía por terra. É tão tal
que quando Samuel foi na casa de Jessé, ungir a Davi como rei, Jessé tremeu na base e disse: será o que é que esse homem veio fazer aqui? Porque um profeta como Samuel vinha aqui na minha casa. Por isso que ele disse: olha, a tua vinda aqui é de paz. E ele disse: é de paz. Mas Samuel foi um dos profetas bem respeitados, um dos mais respeitados que existiu aqui no livro que leva o seu nome. Samuel, para mim ele é um dos homens servos do Senhor que eu admiro bastante, porque ele era fiel de verdade ao Senhor. Agora tem outro personagem bíblico que eu admiro muito, que é um nome bastante complicado, é um nome difícil, como eu já falei, que na Bíblia Sagrada aqui, os nomes são um pouco complicados, mas o importante é que esses nomes bíblicos, eles têm um significado. Eu acredito que o significado desses nomes traz um significado muito importante. Mas o importante é a missão que estes homens vieram fazer. Não importa o nome, importa é a missão que estes homens vieram fazer através das suas vidas. O Josebe-Bossete, olha só o nome, viu? Ele era um dos valentes de Davi. Ele era um dos cabeças ali que liderava os valentes de Davi. Este homem usava como arma uma lança. Houve uma guerra em Israel. E este homem, ele ficou ali batalhando, só ele sozinho. Ele feriu e matou mais de 800 homens somente com a sua lança, os inimigos de Israel. Ele tinha somente esta lança e ele foi corajoso. Ele foi um homem que ele não desistiu da sua chamada, da obra do Senhor. Para nós trazermos aqui uma explicação sobre o Josebe-Bossete, nós vemos o quê? Que ele nos dá uma lição, trazendo através da sua vida, que Deus, em alguns momentos em nossas vidas, em alguma batalha, a gente precisa e tem que acreditar que aquilo que temos em nossas mãos, para que Deus nos use, não importa a arma que você tenha, não importa qual seja o dom que você tenha. Se você tem um dom, se você tem uma habilidade, eu quero te dizer o seguinte, que Deus quer te usar. Não se preocupe com aquilo que os outros tenham, mas aquilo que você é com Jesus, com Deus, é o que importa. Não importa o que os outros são. Perceba as suas próprias qualidades, quais são os atributos que você tem, qual é o talento, qual é o dom que você tem, qual a arma que você sente que você tem habilidade, que você é perito nela. Então, aliado este dom e a sua disposição com o Senhor, já basta para você vencer as batalhas da sua vida. Amém? Então, este homem, um dos valentes de Davi, é um dos homens que eu admiro. Que ele foi um dos que colaboraram com o rei Davi. Ele foi leal, ele foi sincero. Ele ficou do lado de Davi até Davi conseguir a vitória de seu rei. Então, por isso que eu admiro este homem chamado Josebe-Bossete. Agora, outro homem também que eu admiro é o José do Egito. Por quê? José, ele era um menino de 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, e os ismaelitas levaram José do Egito para o Egito. Por isso que ele é conhecido como José do Egito. José, ele foi vendido no Egito para um homem chamado Potifar. Potifar comprou José e levou para a sua casa. Chegando lá, José começou a trabalhar e a casa de Potifar começou a prosperar. Veja só, José era um servo do Senhor. José tinha um Espírito Santo do Senhor. E José também
segundo a Bíblia diz, que José, ele era formoso à vista, que ele era um rapaz bonito, que ele tinha um bom porte. José era bonito, ele era um monumento, né? Como diz aí um certo pregador da palavra de Deus. Ele era bem bonito, José. Então, conforme os anos foram passando, José foi ficando mais bonito ainda. E José, ele se tornou ali como se fosse ele foi constituído por Potifar como ali o mordomo, o principal. Ele cuidava de tudo da casa de Potifar, da comida que entrava, da comida que saía, tudo era José. José que administrava tudo. Tudo ficou na mão de José. Mas tem uma coisa, né? Nós sabemos que em qualquer lugar que nós estejamos, vai ter aí perseguições de alguma forma. Lá dentro da casa de Potifar tinha uma mulherzinha, a mulherzinha que era a mulher de Potifar, que era só o sangue de Jesus. Por que eu digo assim? Porque ela, com o passar dos dias e dos anos, ela começou a olhar para José de uma forma diferente. Ela começou a cobiçar a José e uma certa feita não tinha ninguém em casa e ela começou a olhar para José, achar José bonito e de repente ela disse: deita-te comigo. Ela chamou ele para deitar com ela 3 vezes. Ele disse: não, senhora. Olha a resposta deste homem. O que eu acho interessante em José é isso. Ela disse: deita comigo. E aí o José disse assim: olha, senhora, eu tenho aqui sobre a minha autoridade aqui na sua casa, eu cuido de tudo na sua casa aqui, eu tenho tudo debaixo das minhas mãos, eu que cuido. Eu só não tenho a senhora, porque a senhora não me pertence. Você não me pertence, você é a esposa do meu senhor Potifar. Então, você não é minha propriedade, você não pertence a mim, entendeu? Então eu não posso tocar em você. E outra coisa, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso deitar com você de forma alguma, não. E naquele momento, a mulher de Potifar, como ela era espertinha, ela disse: tá bom, já que você não quer deitar comigo, então eu vou aprontar com você. E aí José, pernas pra que te queres? José, tentou correr. Quando ele tentou correr, ela agarrou na roupa de José, segurou a roupa que José estava vestido. José ficou somente com a roupa de baixo. E ela ficou com as roupas de José na mão. E ela começou a gritar, fazer um escândalo e dizendo: olha aqui, este homem me estuprou, este homem fez isso, fez aquilo. E ela começou a gritar e os soldados chegaram. E ela disse: olha, foi José que fez isso comigo. E que não sei o quê. Começou a inventar um monte de mentiras sobre José. E José, como ele era um servo do Senhor, ele já tinha falado para ela: não vou pecar contra o meu Deus, não vou deitar com você, porque você não é minha propriedade. Então, pernas para que te quer. José, correu mesmo. Mas ela, como era espertinha, ela pegou a roupa de José e ficou como uma prova. Só que o homem que comprou José, que era o Potifar, eu acredito, meus amados, que ele sabia que era aquela mulher. Qual é o homem que é casado com a mulher e a mulher que é casada com um homem que não conhece o seu esposo nem sua esposa? Claro que conhece. Alguma coisa dá de conhecer. Não dá de conhecer tudo, mas dá para saber quem é. Então ele sabia que aquela mulher tinha aprontado com José. Então naquele tempo, quando o homem era pego fazendo tais coisas com a mulher, ele era morto, ele era apedrejado e morto. E aí o que aconteceu? O Potifar disse assim: não, eu não acredito no que ela tá falando não, mas como eu sou esposo dela, para não ficar feio, eu vou jogar ele na prisão. Aí Potifar pegou e jogou José na prisão. E José ficou preso ali, porque ele sabia que ele não tinha feito aquilo com ela. Foi ela que inventou aquela história, porque ele não queria ela. Então José foi para a prisão, e aí a prisão prosperou, e José foi fiel ali. José foi sendo moldado por Deus, até que chegou o padeiro e o copeiro, e ele revelou os sonhos. Aí que chegou até o rei do Egito, que ele decifrou o sonho do rei do Egito, que ele se tornou ali o segundo governador daquele lugar Egito, e ele se tornou o segundo ali
Eu acredito que aquela mulher, quando viu que José era o segundo, ela deve ter ficado com medo, porque ela inventou aquela mentira e ela talvez imaginou que ele iria fazer alguma maldade, assim, mandar matar ela, alguma coisa, né? Mas, segundo aí, os historiadores falam que ela foi morta, né? Mataram ela, porque ela já tinha se prostituído com outros homens, só que acho que Potifar não sabia, segundo os historiadores aí. Mas aqui nós estamos focados mais no José. José, ele, após tudo isso acontecer, ele ficou ali sendo o segundo governador e os seus irmãos começaram a passar necessidade na nossa cidade lá. Eles foram no Egito atrás de comida, José era o segundo. José reconheceu os seus irmãos e chorou, que todo mundo escutou no palácio ele chorando. E depois ele fez uma pegadinha com os irmãos dele, né? Colocando ali uma taça de ouro dele dentro do trigo. Permitiu que queria que Benjamim ficasse, ficou Simeão. Só que depois José revelou que ele era o José. E os irmãos dele todos se prostraram perante ele, antes de conhecê-lo, saber que era ele. E José falou assim: olha, meus irmãos, eu perdoo vocês. Tudo que vocês fizeram contra mim, tudo que vocês fizeram de mal, tudo que vocês fizeram contra mim, eu perdoo vocês, porque eu sei que não foi vocês que me mandaram para cá. Foi o próprio Deus que me enviou adiante de vocês para salvar vocês da fome. Então eu perdoo vocês e eu vou sustentar a família de vocês, vou sustentar os filhos de vocês, não vai faltar nada. E ali foi assim, dos pontos assim que eu admiro em José, porque José perdoou os seus irmãos, apesar deles ter feito aquilo, ele reconheceu que foi Deus que enviou ele para ali, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Então José, para mim, é um dos candidatos aqui, dos homens do Senhor, servos, né, do Senhor Jesus, que eu admiro. E para finalizarmos, nós vamos falar do último servo do Senhor, que para mim também eu admiro bastante. É José, o esposo de Maria, a mãe de Jesus. Agora você me pergunta, por que você admira esse homem? Eu vou te falar agora. Eu admiro esse homem José, porque José, quando Maria engravidou, ele estava noivo de Maria e ele iria casar com ela. Eles já estavam noivos. E ela ficou grávida do Espírito Santo, o anjo desceu ali e disse que ela ia ficar grávida, né, pelo Espírito Santo. E aí ele soube que ela estava grávida. Então o que foi que ele fez? Eu achei muito cavalheirismo, assim, achei muito respeitoso da parte de José fazer isso. José, o que ele fez? José deixou Maria secretamente. Ele não expôs ela, ele não disse para as pessoas que ela estava grávida. Porque se ele falasse que ela estava grávida, antes de casar com ele, eles iam matá-la, eles iam apedrejar ela. Então José, o que ele fez? Ele disse: olha, já que já aconteceu tudo isso, eu vou deixar Maria secretamente, eu não vou expor o nome dela de forma alguma. Então eu vou me afastar dela, mas não vou dizer para ninguém que ela está grávida de outro homem, porque ele achava que ela estava grávida de outro homem, só que ela não estava grávida de homem nenhum, ela era concebida pelo Espírito Santo do Senhor. Então José deixou Maria ali e num sonho à noite, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, veio até José em sonhos e disse: José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, quando amanheceu o dia, eu estou conjecturando aqui, eu acredito que José amanheceu o dia alegre e feliz, disse assim, chegou a Maria e disse: Maria, eu vou me casar com você, porque eu sei que quem está dentro de você é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Salvador. O anjo desceu ontem à noite e falou comigo em sonhos, dizendo que não era para me temer tomar você como esposa. Então ele se tornou esposo de Maria, casou com ela, ele assumiu a responsabilidade da criança, cuidou dela, até na hora do parto, foi para Jerusalém, levou ela no jumentinho, mas cuidou muito bem dela.
Então José para mim é um homem de caráter, porque ele não degriniu a imagem da Maria, ele não deixou a Maria em maus lençóis, ele foi um homem de caráter, ele não saiu falando mal dela, porque nos dias de hoje tem muitos homens por aí, mau caráter, que quando acontece qualquer coisa com a mulher, que ele tem compromisso assim, que acontece, ele já sai defamando, ele já sai falando da mulher, ele já sai dizendo coisas da mulher, entendeu? Mas José não fez isso. José simplesmente, ficou caladinho, saiu dela, não falou nada pra ela, entendeu? Simplesmente para proteger a Maria, porque ele amava Maria. José amava ela. Então, para proteger ela, ele se afastou. Então, José, para mim, é um dos homens que eu admiro, por ser esse homem de caráter, ser esse servo de Deus, que foi o padrasto de Jesus. Foi um pai, né? Não vou chamar padrasto, não. Foi um pai para Jesus. Cuidou de Jesus, ensinou a Jesus a ser carpinteiro. E cuidou até a idade que deu. Depois eu acredito que ele partiu, né? Descansou no Senhor. Mas ali cumpriu a sua missão, que foi cuidar de Maria. E ainda teve acho que 3 filhos com Maria. Acho que foi 3, se não foi 3, foram 2 filhos com Maria ainda. E Maria, graças a Deus, também foi uma das mulheres admiradas aqui. Mas nós estamos falando dos servos do Senhor. Então, estes são os homens, tá? Que eu admiro, servos do Senhor, que eu admiro aqui. Segundo a palavra de Deus, segundo a minha visão também, porque na Bíblia nós temos vários servos do Senhor que foram homens guerreiros, nós temos vários, se a gente for citar aqui os servos do Senhor, daria um vídeo bem grande. Então, para mim, eu escolhi estes 5 servos do Senhor. Primeiro, o Micaías, depois o profeta Samuel, José-Bosete, José do Egito, José, esposo de Maria. Para mim, estes foram os escolhidos aqui para nós estarmos falando neste vídeo. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero que este vídeo vocês possam entender aí qual mensagem o Senhor quis falar conosco através destes homens de Deus, estes homens que foram servos do Senhor, temente a Deus. Para finalizarmos, vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar as nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te pedir nesse momento que o Senhor venha usar os teus servos, as tuas servas, Senhor, com aquilo que eles têm, com talento, com aquilo que o Senhor entregou para eles. Que eles possam usar, Senhor Jesus, da forma certa, ou que seja para o teu reino, ou que seja para o bem da humanidade e das pessoas. Senhor, venha usá-los, venha levantá-los, cada um deles na terra. Vai dando força, vai dando coragem, vai trazendo mais, Senhor Jesus, força e habilidades para eles. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor cele estas palavras na vida deles, que eles são importantes e que a tua palavra, Senhor, ela é vida, ela é luz para os nossos caminhos, que vem iluminar nossas vidas a cada dia, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e eu peço pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.